No fim do século XIII, a Europa ainda vivenciava as intensas transformações iniciadas no século X. O aumento da população e da produção agrícola havia favorecido as atividades comerciais, estimulando a expansão dos espaços urbanos. Nas cidades, começavam a surgir as primeiras universidades, ao mesmo tempo em que apareciam novos artistas e escritores. Esse crescimento, porém, foi seriamente abalado pelas diversas crises e infortúnios que marcaram o século XIV. Em 1314 e 1315, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis prejudicaram o cultivo do trigo, causando fome e desnutrição. Mas a principal crise foi provocada pela epidemia de peste negra, que ao longo desse século se espalhou pela Europa, matando cerca de 1/3 da população do continente. Acredita-se que a doença, transmitida por pulgas contaminadas alojadas em ratos, tenha chegado à Europa a partir da Ásia, onde devastou populações inteiras. A porta de entrada do continente europeu provavelmente foi a cidade de Constantinopla, um dos principais entrepostos comerciais do período. Depois dos primeiros sinais de contaminação, morria-se geralmente em menos de uma semana com o corpo tomado por dores, febres e manchas negras. Muitas pessoas achavam que podiam contrair a peste negra pelo ar ou pelo contato com os infectados. E assim vários doentes acabavam abandonados, sem cuidados, enquanto os mortos se acumulavam pelos espaços. Na tentativa de proteger as populações locais, diversas cidades fecharam suas portas, enquanto muitos se isolaram no campo, deixando os lugares atingidos pela doença quase vazios. Em uma sociedade marcada pela fé, as catástrofes eram interpretadas como castigo divino. As doenças, consideradas punições aos pecadores, deveriam ser purgadas por meio de rezas, promessas e autoflagelos. Grande parte da população também buscava culpados, e o furor recaía sobre os tradicionais excluídos do mundo medieval, como os judeus e os leprosos. Devastadora por anos, a epidemia começou a perder força a partir de 1352, mas manteve-se presente no continente até o final do século XIV, ajudando a compor um quadro de intensa crise ao lado da fome, da subnutrição e dos conflitos como a Guerra dos 100 Anos. Nos séculos seguintes, a peste negra voltou a marcar o cenário europeu e mundial diversas vezes, sempre provocando enorme pânico. E assim tornou-se uma espécie de trauma duradouro, um verdadeiro mito, sinônimo de desordem social e fim dos tempos. Hoje, o medo em relação a doenças contagiosas é ainda bastante presente, principalmente devido ao intenso fluxo de pessoas e mercadorias entre os países. As ameaças de pandemias como a gripe A têm mudado drasticamente as rotinas das populações mundiais. Ao mesmo tempo, estimulam o trabalho da comunidade científica na busca por soluções preventivas e por novos métodos de tratamento.